Estou aqui hoje para mais um quadro do programa Personalidades, onde vamos falar com a linguista Irandé Antunes, autora de diversas obras, dentre elas Aula de Português, que foi lançada em 2003 e hoje já foram mais de 50 mil exemplares vendidos. Então, com vocês, Irandé Antunes, que vai contar um pouquinho da sua trajetória. Irandé, como vai? Tudo bem, Andréa. É um prazer estar aqui e um prazer atender a essa solicitação de vocês de conversar um pouco com os meus possíveis leitores, ou os meus queridos leitores. Então, para começar, eu vou te fazer uma pergunta que Sim. é: qual a sua sensação que você tem antes de escrever cada obra? Um pouquinho antes a gente estava conversando e você disse: eu escrevi esse livro e depois aí eu senti a necessidade de escrever este livro. Então conta um pouquinho pra gente de cada obra, qual a sensação e por que daí você pulou para outra. Tá, vou tentar inclusive resumir. Como eu disse a você ontem, eu propriamente não tive assim um projeto bem claro, bem consciente de ser escritora ou de escrever, nem mesmo para os professores. As coisas foram acontecendo naturalmente, quase que eu diria por acaso, se é que existe acaso. Mas enfim, toda a trajetória que eu compus, que eu consegui, não foi assim a partir de um projeto específico, definido, delimitado, etc. Por exemplo, aula de português. Como é que apareceu a aula de português? Eu tinha feito um trabalho para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E nesse trabalho me pediram para eu redigir o que seria uma proposta, ou para eu elaborar o que seria uma proposta para o ensino de língua do Estado de Pernambuco. E então eu escrevi, e nessa proposta eu contemplava cada uma das áreas: leitura, escrita, ensino de gramática, etc, etc. E esse trabalho foi publicado pela Secretaria da Educação, até assim uns folhetinhos e tal. Eu recebi esses folhetos em casa e uma vez eu recebi lá em casa Marcos Baino, que foi meu ex-aluno, e temos assim uma relação de muita amizade. E então eu recebi lá em casa e mostrei para ele esse folhetim lá da Secretaria da Educação. E ele me disse: Irandé, por que você não publica isso? E eu caí na tentação de realmente transformar aquela proposta que eu tinha escrito num livro. E então, basicamente, eu peguei o esquema da proposta, fui ampliando, fui desenvolvendo, não é? E fui colhendo elementos assim que pudessem exemplificar aquilo que eu queria dizer, não é? É tanto que é um livro assim um tanto quanto mais geral, porque aborda escrita, leitura, gramática, oralidade, o que depois, em outros livros, eu vou fazendo assim meio separadamente. Pronto, e aí o título Aula de Português era até porque o plano da editora, o projeto grande da editora, era ter um livro que fosse aula de português, depois aula de matemática, Sim, etc. o projeto inicial. O projeto inicial. Pronto, e aí fiz aula de português. Acho que preencheu um pouco assim uma lacuna que também acabou sendo uma opção minha política de escrever para os professores que estão em sala de aula, professores do fundamental e do ensino médio. Quer dizer, eu tenho consciência que é minha opção. Eu não escrevo, digamos assim, para os doutores. Ou, não é aquela escrita eminentemente acadêmica. Eu escrevo para divulgar, quase que para traduzir para os professores aquelas teorias que a gente estuda na linguística. Não é? Pronto, então o livro teve uma receptividade bastante grande. E aí, depois de aula de português, veio Lutar com Palavras. Aí sim, Lutar com Palavras, que é um livro sobre coesão e coerência. Minha tese de doutorado foi sobre coesão.
E eu sabia, quando eu estava escrevendo a tese, que o que eu escrevia ali não era para um leitor recém-formado em letras, por exemplo, ou que estava em sala de aula do fundamental. Então eu queria escrever um livro sobre coesão e coerência que fosse acessível, que fosse bastante acessível, que tentasse explicar para os professores o que é essa coisa de coesão e coerência. E aí foi 10 anos, Lutar com Palavras, eu escrevi 10 anos depois de eu ter concluído o doutorado. Não é? Pronto, e aí eu sempre tento identificar qual é um problema, ou uma área, ou uma questão que entrava o trabalho dos professores. E sem dúvida nenhuma, uma questão que entrava o trabalho é a questão da gramática. E aí veio a minha ideia de escrever muito além da gramática, que era uma tentativa de explicar o que é gramática, o que não é gramática, as várias acepções do termo gramática e todos os equívocos que há em torno da gramática, né? E que foi muito além da gramática. Depois de muito além da gramática, eu acho que foi Língua, Texto e Ensino, em que eu tentei reunir artigos de revistas que eu tinha publicado assim ao longo da minha vida acadêmica. Só que nessa publicação, eu não transcrevi exatamente o que eu tinha escrito naquelas revistas, assim, numa linguagem mais acadêmica. Eu fui dando exemplos, eu fui modificando um pouco a formulação para deixar mais acessível. Nessa obra você demonstra uma grande preocupação com a distância entre o que se ensina na academia e o que se aplica de fato na sala de aula. Então, mais uma vez, você veio nesse livro com a mesma preocupação que você tinha nos outros, de trazer aos professores a realidade linguística do que está se ensinando. Fala um pouquinho. Não, e para mim, assim, uma coisa que me motivou sempre foi ter ouvido a queixa dos professores de que, por exemplo, os linguistas dizem o que não é para fazer, mas não dizem o que é para fazer, ou o que pode ser feito em lugar daquilo que não deve ser feito. Então, em mim é uma preocupação assim constante de eu mostrar as possibilidades de se viver, de se explorar essas questões textuais, essas questões da coesão, da coerência, não é? Um ensino mais discursivo do que gramatiqueiro, a possibilidade de se fazer isso em sala de aula, mesmo na sala de aula do fundamental, não é? Nesse livro Língua, Texto e Ensino, tem um capítulo sobre o ensino dos gêneros, com bastantes exemplos, com sugestões, etc, etc. Aí depois, também ouvindo, tentando responder um pouco à queixa dos professores, como é que se analisa textos? Ou como é que eu posso ensinar uma gramática com base em textos? Aí eu escrevi Análise de Textos, em que eu faço uma série de análises de textos, não é? O livro eu dividi, eu organizei em duas partes, que era fundamentação teórica e depois atividades de análise. Faço muitas análises, entende? E de acordo com... Eu selecionei alguns tópicos que seriam interessantes, com ênfase nos tópicos globais, para que as análises de texto sejam de fato uma oportunidade de se ter uma noção, um entendimento do texto como um todo. E pronto, aí foi análise de texto, que também foi bem recebido. E depois, em seguida, veio a minha consciência de que a maioria das escolas, para não dizer todas, prioriza a questão da gramática, entende? Sim. Então, é como se a língua fosse constituída apenas de uma gramática. A questão do léxico, o estudo, a ampliação vocabular, a ampliação do repertório
cultural, pelo conhecimento de mais palavras ou de opções de dizer, ou metaforicamente, ou metonimicamente, o que se diz, né? Não consta muito, nem nos livros didáticos. Eu também tenho, nas análises que eu já fiz de livros didáticos, eu tenho o cuidado de verificar como o léxico é tratado. Quase nada sobre léxico. E nas aulas de português também não há quase nada sobre léxico. Já nos primeiros anos começa aquela fixação com noções puramente gramaticais, de dígrafo, ditongo, tritongo, oxítono, paroxítono, etc, etc. Não é? Aí escrevi Território das Palavras, que eu gosto do livro. Aí, pegando esse gancho aí, a gente já pode puxar uma conversa que a gente teve também sobre justamente essa questão da gramática, onde você diz, a criança já sabe gramática. Algumas observações que você faz no dia a dia, na conversa das crianças. Fala um pouquinho dessa história, que é bem interessante. Exato. Eu sou muito atenta, eu sou linguista o tempo todo. Então, até mesmo quando os meus netos conversam, ou os amiguinhos deles, eu analiso não na perspectiva do certo e do errado, mas na perspectiva de como eles já conseguem realizar estratégias textuais que são tão complexas. Não é? Há dias eu escutei um diálogo assim, do meu genro, que dizia para o meu neto, Eduardo, Dudu, como a gente chama, que dizia, ele tem loucura por aquelas figuras todas dos super-heróis, não é? E então o pai, para mexer com ele, dizia, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Batman. Aí ele disse assim, olhou para o pai e disse, sou eu o Batman. Entende? Quer dizer, eu percebi essa troca do lugar do sujeito. O pai diz, eu sou o Batman. Ele diz, sou eu o Batman. Ele não disse, eu sou eu. Ele não disse, eu sou, ele disse, sou eu. Então, essa posição do sujeito depois do verbo tem um efeito de estabelecer um contraste. Quando ele diz, sou eu, é uma forma de dizer, sou eu e não você. Perfeito. Só que isso está implícito aí eu me pergunto assim, como é que ele fez isso? Como é que ele sabe disso? Não é? E outra vez, eu teria muitos exemplos para contar, mas também me chamou a atenção um diálogo de uma mãe com um filhinho que dizia, na saída da escola, dizia, quando você chegar em casa, tem uma surpresa para você. Tem, em cima da sua cama, tem um violão para você. Aí a criança que tinha mais ou menos uns 5 anos, ela disse, um violão para mim, em cima da minha cama. Quer dizer, eu prestei atenção nessa mudança que a criança operou. Um violão para você, em cima da sua cama. Entende? Quer dizer, e ele dizer um violão para mim, em cima da minha cama. Essa troca de pronomes, de acordo com o sujeito do discurso, não é? Quer dizer, é uma coisa bastante complexa para uma criança de 5 anos fazer. O que significa dizer que muitíssimo, muito mais do que a gente imagina. O saber gramatical, ele é constituído, é interiorizado ou internalizado a partir das primeiras experiências da convivência familiar, e essa compreensão, esse entendimento só vai ampliando. Então não tem por que partir do pressuposto, a professora partir do pressuposto que precisa ensinar absolutamente tudo. A questão do artigo masculino, artigo feminino, não tem uma criança que diga o mesa, a livro. Entende? Quer dizer, a questão dos gêneros também já é apanhada muito facilmente. A menina que dizia que para o meu aniversário eu vou convidar minhas colegas e meus colegos.
Entende? Quer dizer, já tinha apreendido a diferença de gênero. Entende? Pois onde a gente volta lá no seu livro Muito Além da Gramática, onde você justamente está preocupada em dizer ao professor, não, ouça o recreio, isso. Ouça o que a criança sabe, ensine a ela o que ela não sabe. Exatamente. E não ensine o que ele já sabe, o que ele domina, descubra o que é que ele não sabe e você precisa ensinar. E evidentemente o que ele não sabe, o que ele precisa desenvolver, a ampliação do vocabulário, a ampliação do léxico, o domínio desse léxico, as possibilidades de ele dizer, até com palavras diferentes, a mesma coisa que ele quer dizer, as possibilidades que as palavras comportam de produzir efeitos comunicativos diferentes, né, efeitos de sentido diferentes, e não tem uma criança que diga uma coisa sem sentido. Aquilo que aparentemente não tem sentido, na percepção dela, teve sentido, ou tem sentido. Entende? Pelo contrário, o ensino do sem sentido acontece mais na escola. Não é? Eu posso também contar, eu teria muita coisa para contar, mas enfim. Mas a atividade da professora, que a partir de um texto, pede ao aluno que identifique, digamos, numa partezinha do texto que era ei de vencer, grifa o ei, para a criança identificar que verbo é esse. Para uma criança, entende? E a mãe admirada que a criança não tinha sabido. Eu digo, mas como é que você quer? Espera que ela saiba. Espera que ela saiba. E outras coisas, como dígrafos nasais, as diferenças entre ditongo crescente e ditongo decrescente, entende? Separação de sílabas em que aparece a palavra navio, que os próprios linguistas, em que há às vezes dúvidas se navio é um trissílabo ou um dissílabo. Quer dizer, vamos preencher o tempo de estudo com noções, conceitos, teorias, atividades, experiências que são significativas, que são produtivas e que promovam o conhecimento da linguagem numa perspectiva para além do gramatical, para além do certo e do errado, do falar bem ou do falar mal, entende? Porque a linguagem é muito, muito, muito mais do que isso. E pronto, depois do léxico veio a gramática contextualizada. Porque também os professores me perguntavam como essa história da gramática contextualizada, e tem muito o equívoco de, se você apresenta um texto e tira do texto uma palavra e pede que o aluno identifique se é substantivo ou adjetivo, parece que isso é gramática contextualizada. Então, no livro Gramática Contextualizada, eu também dou muitos exemplos, e digo e redigo, afirmo e reafirmo. Inclusive eu tenho, Marcos sabe disso, eu tenho a insegurança que eu tenho é de ser repetitiva, ou de dizer a mesma coisa em cada livro. Em cada livro eu dizer a mesma coisa. Mas quando eu tenho contato com os professores, e que eu ouço os professores, e que eu tento descobrir quais são as dificuldades deles, eu vejo que ainda é tempo de se dizer o que se diz há muito tempo. Então, né, pegando esse gancho, esses livros todos, a partir do momento que você decidiu ser autora, né, por acaso ou não, você acabou indo viajar por cada canto desse país, em lugares inóspitos, em reuniões com professores de todos os níveis e tamanhos. Eu lembro que em São Paulo a gente orquestrou uma conferência sua que inicialmente teria 50 pessoas, e depois me ligaram e falaram, olha, a gente teve que aumentar o auditório porque nós temos 1000 inscritos. E isso ainda era na época da aula de português. Tamanha a importância e lacuna realmente que esse livro veio preencher, e tamanha a importância das suas discussões. Então, qual é a sua sensação diante disso, né, em cada palestra, em cada conferência, essas conversas, o que esses professores te trazem?
Pois esses encontros são fundamentais, são muito bons, porque são uma resposta que eu posso ter da repercussão desses livros. Porque você escreve, é bem interessante essa experiência de publicar. Eu sempre publicar, quer dizer, tornar público uma coisa que você pensou, uma coisa que você descobriu, uma coisa na qual você acredita, você torna público. Mas você nunca sabe, não tem condições de saber onde é que isso vai bater. Não mensura a dimensão exatamente. Onde é que isso... quem é que vai ler esses livros e com que perspectiva, etc, etc. E então, nesses encontros, eu tenho muito dessas respostas e cada encontro desse, para mim, é um estímulo, é uma comprovação, é como se aqueles professores me dissessem, Irandé, continue, porque é uma validação. É uma validação. Para mim, parar é difícil, porque eu tenho assim essa sensação de estar contribuindo, não é, de alguma maneira. Eu tenho, assim como você diz, públicos variados, gosto muito, vou muito para o interior, tenho muita dificuldade de dar um não quando se trata de ir, por exemplo, a uma faculdade do interior, seja do Nordeste, ou seja, mas sobretudo do Nordeste, né? Ou de qualquer outros estados, já estive assim, em vários, e para mim é sempre um estímulo, uma confirmação de que há lugar para se dizer certas coisas. E eu também tenho assim uma percepção de que as dificuldades que o professor enfrenta não são simplesmente dificuldades teóricas. Eu sou sensível a isso, né? Há imensas dificuldades que tornam as condições de trabalho do professor difíceis e às vezes até péssimas, não é? Há quem se interesse por estudar mais, por aprender mais, não é? E às vezes tendo que romper com muitas dificuldades. Às vezes esbarra em necessidades primárias, né? Uhum. Irandé, e agora sobre autores, quais inspiram você? Pois, muitos. Marcuski, muitíssimo. Eu acho que o primeiro curso que ele deu sobre linguística de texto foi na minha turma de mestrado, na UFPE. A minha turma de mestrado foi a primeira turma do mestrado da UFPE, em linguística. E eu tive como professor Marcuski, que deu um curso sobre linguística de texto. Então, Marcuski, Adair Palácio, muito. Eu sempre digo que ela foi responsável por eu ter entrado na linguística, porque por um curso que ela deu também na especialização que eu fiz. Faraco, muitíssimo. Maria Helena Moura Neves, por toda essa questão que ela levanta acerca do estudo da gramática. A Taliba Castilho, também tive a oportunidade de fazer, no tempo do mestrado, uns cursos com ele. Perini também, leio muitas coisas dele. Sírio, gosto muitíssimo das coisas de Sírio, das coisas da professora Enguedori, também as questões textuais. Eu tenho todos os livros dela, não é? E depois os livros que ela publica com Vandelias também, o Dominique me enganou, tenho também todos os livros dele, Charol, e para minha tese, tudo que dizia respeito a texto, eu li e assim, continuo lendo. Em geral, meus livros de leitura preferida são livros
que tratam de questões do texto, do discurso. Aquele dicionário de análise do discurso do Charrodot e Menganot, adoro. Entende? E autores portugueses? Você viveu muito tempo em Portugal, que influência Autores essa vivência teve para ti? Menos, até porque os estudos, na altura em que eu estive lá em Portugal, esses estudos sobre texto e discurso não eram tão assim desenvolvidos, não é? Mas eu li e estudei muito a gramática de Mira Mateus e outras autoras, não é? E tive contato, por exemplo, com a professora Isabel Ubi Faria, não é? E estudei mesmo a parte que eles tratam lá de coesão, coerência, as análises dos predicados sob o ponto de vista semântico e pragmático, entende? É muito boa. E também há um autor que é da Universidade do Porto, que é Fonseca, que a tese de doutorado dele foi sobre coesão. Eu li muito depois. Na altura em que eu estava fazendo a minha tese, eu não quis ler para não me influenciar muito e para não, sei lá, eu achava que poderia, sei lá, me perturbar um pouco. Então preferiu deixar de lado nesse momento. Não é? Perfeito. Tem uma história que você estava contando pra gente, voltando nas questões de gramática, de quando você se apresenta num lugar, você foi numa viagem, estava numa van e as pessoas perguntaram quem você era e qual era a sua profissão. Pois, corroborando aquela ideia de que a língua é vista como alguma coisa constituída apenas de gramática. Então, saber língua significa saber gramática. E falar errado significa não saber gramática. E por aí vai. Não é? Então, herança disso é a imagem social que se tem da figura do professor. O professor do professor de português. O professor de português é uma espécie de policial linguista, entre aspas, não é? Que fica, digamos, identificando quando as pessoas erram, por que erraram e qual seria o certo. Corrigindo. E corrigindo. Corrigir é uma palavra do vocabulário diário do professor. Ele não lê os textos dos alunos, ele corrige os textos dos alunos. Você ouve todos os dias a queixa do professor. Porque eu tenho muitas provas para corrigir, muitas redações para corrigir. A própria linguagem do Enem, os professores são os corretores, a correção das redações. Não é uma correção das redações, são avaliações. E quando você pega um texto para avaliar, você vai na disposição de encontrar os acertos e também os erros. Agora, quando você vai, até semanticamente, é uma implicação semântica da palavra corrigir, você só corrige o que está errado. Então, quando você vai na perspectiva de corrigir, você vai exatamente com o objetivo de encontrar os erros, de identificar os erros. Aí há dias, numa reunião de condomínio, antes, lá do meu prédio, a reunião tinha começado há pouco e um condomínio chegou atrasado. E chegou e se justificou, desculpa, eu estou chegando atrasado e tal. E o coordenador da reunião vai dizer assim, não se preocupe, acabou de começar. Quando eu ouvi aquele acabou de começar, eu achei interessante a junção dessas duas palavras que, pelo menos no dicionário, são antônimos, não é? Acabei de começar, não é? Mas nessa construção sintática e nesse contexto não era nada disso. E aí, quando ele disse isso, acabei de começar, aí eu ri e disse, engraçado, acabei de começar. Aí ele disse, eu esqueci que Dona Irandé é professora de português.
Entende? Quer dizer, a observação que eu estava fazendo não tinha nada com certo e errado. E uma vez, numa viagem que fizemos... Nessa van, né? Exato. Éramos 8 pessoas, algumas já conhecidas e outras não. E quando entramos na van, era numa excursão. Então, as pessoas eram chamadas para se apresentar, fulana de tal, médica, fulana de tal, psicoterapeuta e tal, não sei o quê. Irandé, eu disse, linguista. Quando eu disse Irandé, linguista, ai meu Deus, linguista. Primeiro, minha gente, pelo amor de Deus, vocês podem falar o que quiserem, do jeito que quiserem. Entende? Quer dizer, no fim está confirmada essa ideia de que professor de português é alguém que pode tolher a conversa. A conversa ou a maneira descontraída de as pessoas falarem. Pelo amor de Deus, linguista tem muito mais coisas a fazer e professor de português também. Do que ficar corrigindo as pessoas. Ficar corrigindo as pessoas. Não, Irandé, a gente já está próximo de encerrar. Eu só gostaria então de falar para você por fim, se você tivesse que dar uma mensagem hoje aos professores de português que estão lecionando na sala de aula, que mensagem seria? Pois, a mensagem seria um pouco reforçar aquele ponto de analise o que é prioridade, entende? Analise quais são as necessidades prioritárias dos seus alunos. Concretamente, não será aprender a ler e a escrever, entende? Toda essa variedade de textos, né, que circulam no dia a dia, textos orais, textos escritos, que tornar as pessoas mais competentes do ponto de vista de saber usar a palavra, seja a palavra oral, seja a palavra escrita, para dizerem o que querem e o que podem e o que é necessário ser dito naquele momento. Inclusive, dentro dessa prioridade da leitura e da escrita, uma certa atenção àquele enriquecimento cultural do aluno, entende? E até a compreensão de que falar e escrever é alguma coisa que supera o linguístico propriamente. Eu só posso falar das coisas que eu sei, das coisas que eu conheço. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais ideias eu tiver das coisas, mais eu sou capaz de falar delas. Eu sempre digo que a dificuldade maior dos alunos, a mensagem seria um pouco essa, que os professores entendessem que a maior dificuldade dos alunos não é no âmbito da gramática, não é sequer no âmbito especificamente linguístico. A maior dificuldade dos alunos é limitação de repertório, limitação de compreensão das coisas, da vida, das ideias, entende? Das quais se possa falar. Sim. Não é? Das quais, quando for necessário, quando for relevante. Uma ideia pouco explorada na escola é aquela da relevância do que se diz. Entende? E li uma vez que relevante é aquilo que, se não for dito, faz falta. Entende? Essa preocupação com a correção embota o discurso do professor, porque ele não vê outras coisas que são muitíssimo importantes e que ele poderia ver, porque ele está explorar, porque ele está focado nessa questão do erro. O objetivo maior dele no contato com os alunos é mostrar o erro e o respectivo acerto, né? E não desenvolver as pessoas, estimular as pessoas para o uso da linguagem nas suas múltiplas finalidades e oportunidades, não é? Que as pessoas descobrissem o grande dom que é a possibilidade da linguagem, não é? Eu também digo que eu tenho uma pena muito grande quando eu leio sobre linguagem, quando eu penso sobre linguagem,
de as pessoas ficarem 11, 12 anos na escola, com aulas de português, sem a oportunidade de descobrir essas grandezas da língua. A beleza da língua. A beleza, a imensa possibilidade que representa sermos seres de linguagem. Entende? Tudo isso fica escondido, fica falseado, fica mascarado por um ideal meio indefinido, geral, de falar certo, de falar bem, não sei. Você deixa uma grande mensagem mesmo para os professores. Irandé, quero te agradecer muito essa conversa que foi maravilhosa. Obrigada. Como eu já tinha dito antes, cada conversa contigo é uma aula. Muito obrigado pela sua disposição de estar aqui hoje com a gente, no meio das suas atividades particulares que você veio aqui em São Paulo realizar. E para vocês, fica a mensagem da professora Irandé: façam seus alunos se apaixonarem pela língua portuguesa. E continue conosco aqui no nosso canal do YouTube. Outras personalidades estarão conosco proximamente. Muito obrigada a todos e até logo.